Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião, do canal do YouTube 300 Segundos de Matemática. Nesse vídeo abordarei o tema notação científica. Tá? O que é notação científica? Vamos começar aqui com um exemplo. Eu tenho esse número aqui, 342. Eu posso escrever o 342 como 3,42 vezes 100. Tá? Então o valor numérico é o mesmo. E em notação científica, 342 vai ficar como 3,42 vezes 10 elevado a 2. Vamos agora a um outro exemplo. Tem aqui 0,0083. Eu posso escrever desse modo, 8,3 dividido por 1000, tá? Que vai ser igual a 8,3 vezes 10 elevado ao cubo. E a notação científica fica desse modo, 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a partir desses dois exemplos, vou escrever aqui a definição de notação científica. Um número qualquer pode sempre ser expresso como o produto de um número compreendido entre 1 e 9, por uma potência de 10 adequada. O que isso quer dizer? Que eu posso expressar qualquer número muito grande ou muito pequeno por meio da notação científica, sendo que vou ter sempre um número aqui, esse número aqui, a parte inteira, vai variar entre 1 e 9, tá? Logo a seguir a vírgula e os demais números se houver, tá? Então, por exemplo, 342, 3, que é a parte inteira, e os demais números se houver. Aqui, como no caso houve dois números, 3,42 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu vou pegar com o mesmo exemplo, 342, a vírgula eu marquei aqui amarelo, ela deslocou duas casas para a esquerda, tá? Então, ficou 3,42 vezes 10 elevado a 2. Vou pegar agora outro exemplo aqui, 6.256,7, vai ficar em notação científica como 6,2567 vezes 10 a terceira. Então, o que a gente vai observar aqui? A quantidade de casas que a vírgula deslocar para a esquerda, tá, vai acrescentar a mesma quantidade que no expoente. Então, nesse caso aqui, ela andou duas casas para a esquerda, acrescentei 2 aqui, a potência de 10 ao expoente. Aqui ela andou 3 casas para a esquerda, eu acrescentei o número 3. Tá? Então, vamos fazer aqui a definição. Então, a vírgula deslocada para a esquerda acrescenta-se valor positivo ao expoente equivalente à quantidade de casas deslocadas. Tá? Então, a quantidade de casas que eu andar para a esquerda com a vírgula, eu vou acrescentar o valor correspondente no expoente. Agora vamos outro exemplo. 0,0083 é igual a 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. O que a gente tem agora? Agora a vírgula se deslocou para a direita. Tá? 1, 2, 3. Tá? 3 casas. Então ficou 8,3. Vamos pegar um outro exemplo. 0,0005. Tá? A vírgula se deslocou 4 casas para a direita. Então, quando se deslocar para a direita, deixa eu colocar aqui a definição, vírgula deslocada para a direita, acrescenta-se valor negativo ao expoente equivalente à quantidade de casas deslocadas. Agora vamos falar sobre operações com potência de 10. Então, aqui eu tenho um exemplo de multiplicação de dois números, um muito pequeno e outro muito grande. Tá? Então, esse aqui ficou 0,0021. Tá? A vírgula vai se deslocar para a direita, para escrever como potência de 10. Então, vai ficar 2,1 vezes 10 elevado a menos 3. E o outro número aqui, 30 milhões, a vírgula vai deslocar 7 casas para a esquerda. Então, vai ficar 3,10 elevado a 7. O que eu faço? Vou pegar os números antes da potência de 10 e vou multiplicar, porque o sinal daqui é multiplicação. Então, 2,1 vezes 3 vai dar 6,3. E as potências de 10, eu vou utilizar a propriedade da potência. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, 10 vai ficar 10 elevado a 4, por quê? Menos 3 mais 7, 4. Tá? Então, vamos escrever a definição. O resultado será o produto dos respectivos números antes da potência de 10, multiplicado pela soma dos expoentes das potências de 10. Agora, outro exemplo. Eu tenho aqui
728 mil dividido por 400 milhões. Tá? Então a vírgula aqui vai deslocar quantas casas para a esquerda? 5. Então expoente 5. Esse aqui, a vírgula deslocou quantas casas para a esquerda? 8 casas. Então expoente 8. Tá? E repare que os números são sempre, a parte inteira só fica um número, né? Que pode variar entre 1 e 9. Como é divisão, eu vou pegar esse valor, dividir por esse. Está aqui. Tá? E as potências de 10, como é divisão, eu vou subtrair. Então, eu vou subtrair o expoente. 5 menos 8, eu vou ter como resultado menos 3. Tá? Logo, o resultado será o quociente dos respectivos números antes da potência de 10, multiplicado pela subtração do expoente da potência de 10. Foi o que nós fizemos aqui. Vamos agora a mais um exemplo. Eu tenho 6,5 vezes 10 à terceira, menos 3,2 vezes 10 à terceira. O que vai acontecer aqui? Eu simplesmente, como as potências estão na mesma grandeza, né, 10 elevado à terceira, 10 elevado à terceira, eu vou somente subtrair os dois valores antes da potência de 10. Então, 6,5 menos 3,2, 3,3. O resultado aqui, nesse caso, será a subtração dos respectivos números antes da potência de 10, multiplicando pela potência de 10 correspondente. Tá? Agora, mais um exemplo aqui que eu tenho ordem de grandeza diferentes. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho 10 elevado a 7, 10 elevado a 6. Tá? Eu vou pegar a potência de menor expoente e vou igualar com a potência que eu quero fazer a soma ou subtração. Tá? No caso aqui, soma. Então, transformei esse 1,3 em vezes 10 a sexta em 0,13 vezes 10 elevado a 7. Tá? Para que poder igualar esses expoentes e eu poder somar aqui as partes que estão antes da potência de 10. Tá? Feito isso, então, como eu desloquei uma casa para a esquerda, eu aumentei um valor aqui no expoente. Então, eu vou somar 4,23 mais 0,13. Tá? Eu vou ter 4,36 vezes 10 à sétima. Então, a definição é a seguinte. Primeiramente, igualamos a notação dos números com expoente de menor valor ao expoente de maior valor. Tá? Foi o que a gente fez aqui. O resultado será a soma dos respectivos números antes da potência de 10, multiplicado pela potência de 10 correspondente. Agora a gente vai falar sobre ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza de um número? Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Então, vamos pegar um exemplo aqui. 312, escrito em notação científica, é 3,12. Logo, sua ordem de grandeza é 10 elevado a 2. Tá? Outro número, 0,0083. Escrito em notação científica, é 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. Logo, sua ordem de grandeza é 10 elevado a menos 2, porque o 8 está mais próximo, né, de mudar aqui para 10 elevado a 2, menos 2 do que desse valor. Tá? Então, a ordem mais próxima da grandeza correspondente, tá? Da potência de 10 correspondente. Agora, os prefixos da potência de 10. Para facilitar a nomenclatura, né? Então, adota-se múltiplos e submúltiplos das potências de 10. Então, tem aqui uma tabela com os múltiplos. Então, pico equivale a 10 elevado a menos 12. Micro, tá? O símbolo está aqui, equivale a 10 elevado a menos 6. Esses são os submúltiplos. E aqui eu tenho aqui os múltiplos. Então, mega, por exemplo, é 10 elevado a 6. Então, vamos, memória do computador, por exemplo, mega. O que significa? 10 megabits. Seria 10 milhões de bits. Né? Em vez de eu escrever 1 vezes 10 a sexta, eu falo 10 megabits, que equivale a 10 vezes 10 elevado a 6 bits. Certo? Exemplo aqui, eu coloquei 1 milímetro e 22 nanofarads. Tá? Outro exemplo aqui para o múltiplo, 96,1 MHz, tá? E 500 kilobits por segundo. Tá? São exemplos que eu utilizei aqui, kilobits. Então, ele sempre vem antes da unidade. Tá? Destacar que ele vem sempre da unidade. A unidade aqui é farad, nanofarad. Tá? E aqui é hertz, megahertz. Tá?
E já agora, finalizando, a gente tem o Sistema Internacional de Medidas. Ele define algumas grandezas. Então a gente falou ali sobre Hertz e Farad, né? Então tem as principais aqui, algumas unidades do sistema. Então, se eu quero falar da grandeza comprimento, eu utilizo como unidade o metro e o símbolo M. Tá? Se eu estou definindo a grandeza a tempo, eu tenho que colocar a sua unidade, que é em segundo. Se eu falei sobre corrente elétrica, a unidade correspondente é ampere e seu símbolo é a letra A. Dá certo? Então agradeço a atenção, até a próxima, tchau.